bem-vindos a mais uma sessão da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia, SPAE, que hoje conta com a colaboração da arqueóloga doutora Maria Filomena Barata, do Centro de Estudos Clássicos e do CIDE-US, sobre porque é importante hoje falar de mitologia. Ela enviou-nos um resumo que diz o seguinte: com esta intervenção, que importância continuam a ter os mitos hoje, pretendemos questionar de que forma os mitos nos continuam a acompanhar e porquê. Um dos motivos talvez seja o facto de que contar e ouvir histórias é uma das coisas mais enriquecedoras da nossa vida. O fenómeno acompanha a nossa história milenar. Efetivamente, os mitos continuam ligados à nossa vida, às nossas emoções e reflexões, às nossas crenças, sim, a elas também, e às nossas expressões culturais, a música, as artes cênicas, a pintura, a escultura, a arquitetura, a literatura e o cinema. As 7 artes, independentemente dos múltiplos sentidos e expressões que adquirindo ao longo dos séculos. Será porque ainda hoje, mesmo de forma inconsciente, continuamos a conferir celebridade ou a atribuir distinções aos nossos heróis, entre aspas, contemporâneos, criando em seu redor um conjunto infindável de narrativas? Sobre a autora, muito rapidamente. A Filomena Barata é uma pessoa que já conheço e de quem sou amiga há muitos anos, é uma arqueóloga também como eu, aposentada, pertence ao SEC, Centro de Estudos Clássicos, e ao Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades. Há bocado tinha dito só a sigla e não percebi o que era. Formação académica, licenciatura em História pela Faculdade de Letras de Lisboa em 1990, mestrado em Arqueologia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto em 1997, doutoranda em História, em curso desde 2021, creio que está já com a sua tese, não sei se isto é confidencial, creio que não. Não, Com não é confidencial. Com a sua tese já entregue na Universidade de Évora, com especialização em museologia, comunicação em museus, a aprender mitologia. Experiência profissional, foi técnica superior desde 85 do IPPC, a minha impressora não está grande coisa. Diretora regional do Instituto Português do Património Arqueológico, ou Arquitetónico, perdão, de Évora, de 2000 a 2008, assessora do IPAR e Instituto Português de Museus de 2010 a 2011, professora auxiliar convidada da Universidade de Évora e do Instituto Superior do Porto, Abuim, Angola. Porto Ambuim, Angola, de onde é natural, salvo erro, de Angola, não é? 2015 e 2025, e diretora do Centro de Formação da Associação Canadiana, será? Não, Leonardos. Pois não, a minha impressora não está em condições. Produção e ensino de cultura e línguas clássicas desde 2021. Canardos, não é? Leonardos. Publicações e contribuições científicas recentes. Glossário de termos latinos para a arqueologia, AAL, publicado em 2021, e um glossário de termos latinos para a arqueologia, de M+E, publicado em 2022, por uma editora chamada Lema de Origem. Portanto, eu vou fechar o meu microfone. Está apresentada a nossa amiga Filomena Barata, a quem agradecemos muito a colaboração, e passo a palavra para ela. Se calhar podemos abrir o PowerPoint independentemente de eu querer fazer um aviso prévio que aí tenho. Eu principalmente queria dizer-vos que como disse o professor Vítor Oliveira Jorge, doravante chamado Vítor, porque a vida nos cruzou muitas vezes e, portanto, haverá aqui uma certa não parcimónia, mas que me desculparão, porque de facto a vida já nos cruzou muitas vezes. E, portanto, muito obrigada, em primeiro lugar, por ter sido convidada. Muito obrigada ao facto de existirem ainda associações de interesse patrimonial, de investigação, de estudo, porque também eu ainda sou militante, eu não gosto muito desta palavra militante, mas ainda acredito no fenómeno associativo, como bem disse o Vítor, pertence a uma associação
de estudos clássicos, porque estas associações dão muito trabalho e a compensação é espiritual, mas é disso que vamos falar, que é de mitos e não de outro tipo de compensações, porque os mitos, veremos, são compensações que são sociais. E, portanto, hoje vou tentar, não é fácil, porque estive a trabalhar nisto intensamente durante os últimos anos e meses, mais intensamente ainda, e, portanto, o que eu tentei, através desta intervenção, foi mais que tudo dar um testemunho pessoal de trabalho, de investigação e dos caminhos que os mitos me obrigaram a percorrer. Tenho-vos a dizer, e a passar ao segundo slide, que no meio disto tudo, muitas interrogações tenho, lá está, mal de nós, se nós depois de uma certa caminhada não tivéssemos novas interrogações, e tenho principalmente estas, que aqui vos apresento. Afinal de contas, é possível comunicar o quê? No que diz respeito às narrativas mitológicas. Para quê? Com que objetivo e motivação? Que valor social tem a abordagem da mitologia na atualidade? Que valor arqueológico têm estas narrativas mitológicas? E mais, são os mitos estruturadores de sentidos ou identidades? Guardiões de uma memória social? E que memória social estamos a falar? Podemos passar ao segundo? Mais ainda, são os mitos, e tudo isto é interrogado, não tenho a certeza para coisa nenhuma destas, e já veremos porquê. São os mitos formas de manutenção e transmissão de conhecimento? Pode a mitologia, com a sua plasticidade, contribuir para uma visão mais alargada do mundo? Esta hoje podia a bold, literalmente é uma das mais importantes, já vos direi porquê. Pode a mitologia, com a sua plasticidade, contribuir para uma visão mais alargada do mundo? E de que forma nos enriquece a mitologia? E pode a mitologia falar-nos de inclusão, e quando eu falo de inclusão, em momentos tão duros como nós estamos a viver, falo de inclusão social, falo de inclusão social e cultural, e religiosa também não. Com certeza que sim, quando nós vemos que muitas vezes as religiões e as crenças continuam a servir como fator de exclusão. E pode também a mitologia, com a sua complexidade, colaborar para uma maior tolerância social? Eu direi que sim, mas nós estamos a ver que nem sempre isso é verdade. E também por um fator que vamos tratar a seguir, que é porque a mitologia muitas vezes também serviu o poder. E de que forma serviu várias formas de poder. Agora, é um facto, é que o mito continua presente, e muito presente, ligado à nossa vida, como há pouco dizia o Vítor Oliveira Jorge na introdução, quer no que diz respeito às nossas expressões culturais, a música, as artes cênicas, a pintura, a escultura, a arquitetura, a literatura, o cinema e por aí fora. Mas os mitos, queiramos ou não, continuam presentes com os nossos dilemas universais: a vida, a morte, o ciúme, a raiva, o rancor, a amizade, a partilha, portanto, continuam a ser valores universais. Mais ainda, apesar de todas as críticas filosóficas, o mito persiste, expressando simbolicamente experiências humanas, valores culturais, afetos e emoções universais. O mito confronta-nos com os nossos medos e com as nossas fortalezas. Nada melhor que um herói para expressar os nossos medos e as nossas fortalezas. Pensemos no Ulisses, ele próprio não é só fortaleza, muitas vezes tem cobardias. Portanto, até os nossos próprios heróis, eles são confrontados com dilemas. Mais ainda, com o seu sincretismo e plasticidade, modificando as suas formas narrativas e também os sentidos, o mito confronta-nos com o que sentimos como nosso, mas também com o distante, o outro, o estrangeiro. Lá chegaremos.
O mito, curiosamente, e apesar de tudo isto, resiste ao tempo e à crítica. É a ponte entre o conhecido e o desconhecido, o passado e o presente. Acaba por ser um guardião de emoções universais e um convite à reflexão. Podemos passar ao outro? Eu nunca estive a ler um PowerPoint, mas olha, vou-vos dizer que é muito simpático. Mais ainda, o que é esta questão dos mitos como mecanismo do poder? Contar histórias em comunidade, que é o grande mistério humano. Ao fim e ao cabo, se nós formos a ver o que nos une a todos, é contar histórias, verosímeis ou inverosímeis, porque os mitos de facto são inverosímeis, como a história de muitos santos o são, depende da crença e da perspectiva de cada um. Mas contar estas histórias, contar lendas, contar narrativas de como foi a caçada, de como foi a pesca, organiza as comunidades. Organiza porque é um momento de partilha, e eu perdi o PowerPoint. É um momento de partilha, é um momento em que, ao fim e ao cabo, muitas vezes em África, por exemplo, estas histórias são contadas debaixo de uma molemba, de uma árvore, e as pessoas sentam-se a ouvir o mais velho, ou contador de histórias, que fala do dia, claro que sempre com uma certa efabulação, e a mitologia está cheia dessa efabulação, ou seja, é contada exatamente para efabular um fenómeno qualquer. Neste caso da mitologia, são histórias à volta das divindades. E claro está, as divindades têm que ter poderes que não são o poder do comum dos humanos, porque senão não seriam divindades. O que faz com que elas se tornem divindades, como ainda hoje, se nós formos a ver e se levarmos isto seriamente à lupa, as divindades, as entidades têm poderes que o comum dos mortais não tem. Um deles é o eterno, esta noção do eterno que nos confronta constantemente. Por outro lado, os que não são, os que ainda não adquiriram essa eternidade, que são os que se situam na esfera dos heróis, uns conseguem, outros não, têm o fim dos trabalhos para conseguirem essa eternização. E nem sempre a conseguem, ou só a conseguem parcialmente. O que não deixa de ser interessante é perceber que um herói é confrontado para que consiga atingir esse apogeu, essa divinização, digamos assim, e passar à esfera do Olimpo. Muitas vezes não consegue, não quer dizer que com isso não atinja a eternização de outra maneira. Porque a mitologia greco-romana tinha uma vantagem enorme. É que, como o mundo era só um, falarei a seguir nesta questão holística da mitologia, como o mundo era só um, quando não conseguiam resolver o problema do herói que não se tinha tornado divino, ou da personagem que não tinha conseguido atingir a divinização, muitas vezes por fenómenos muito característicos deste tipo de mitologia, por isso simplesmente eram arremessados lá para cima para o cosmos. E é por isso que nós vemos o universo cheio destas divindades, destes capricórnios, destes touros, destas pleiades, que são, no fundo, figuras que foram importantes do ponto de vista das narrativas mitológicas, mas que não conseguiram atingir o eterno da forma como têm os deuses, mas o atingem de outra maneira, que é através de estarem presentes constantemente, não é no nosso imaginário, é no nosso real, porque nós olhamos para elas e lá está a Vênus, e lá está a Marte, e lá estão as Pleiades, e lá está o Touro, e lá está todas essas entidades que muitas delas não atingiram, umas sim, mas outras não atingiram esse eterno dos deuses. A mesma coisa quando há as metamorfoses, que também é outro fenómeno muito interessante, de seres que não atingiram o divino, que não se tornaram em divindades, mas que, no entanto,
constantemente nos fazem lembrar os deuses e o eterno. Eu vou-vos dizer um caso muito engraçado, por acaso não está no PowerPoint, mas vos quero contar, que é uma coisa tão simples como um galo. Ora, um galo que nos acorda, e às vezes é terrível, eu bem sei nos últimos meses de Angola, que acorda às 4 da manhã e não se cala, mas este galo, que nos acorda todas as manhãs, não é, segundo a mitologia, nada mais, nada menos do que um auxiliar de um mito muito interessante. E o mito muito interessante narra que exatamente o deus Marte, o poderoso Marte da guerra, não é? O deus da guerra, tinha um amanuense que estava sempre ao serviço. A uma certa altura, o Marte, esse possante deus da guerra, embrulhou-se com a deusa Vênus, com a bela deusa Vênus. Só que a Vênus era oficialmente casada com o Vulcano, e como era oficialmente casada, não podia dar nas vistas, e eles tinham que acordar diariamente a uma hora que não fossem vistos pelo marido oficial da Vênus. O que é que acontece? Acontece que um belo dia o dito amanuense adormeceu. E ao adormeceu, deixou as divindades entregues ao seu amor e não cumpriram horários. O Vulcano, lembram-se todos de quem era o Vulcano, que era o senhor das ferrarias, não é? Era o que transformava os metais, do fogo, dos metais. Ora, o que fez? Fez uma rede, embrulhou-os aos dois, e ao embrulhá-los aos dois, deixou-os aprisionados naquela situação de amantes e convidou as outras divindades todas para assistirem àquela pouca vergonha dos dois metidos uns com outros, um com o outro. Ora, claro está, vocês estão a imaginar o que é o deus da guerra, aquele homem viril, forte, não se contentou nada com esta pouca vergonha de ser enxovalhado à frente das outras divindades todas e pura e simplesmente vingou-se. E quem é que ele se vingou? Vingou-se, como quase sempre os poderosos, no simples do amanuense. E quem é o simples do amanuense? Foi transformado em galo e é nada mais, nada menos do que esse homem, dessa criatura, esse animal, que para o eterno nos vai acordar, ou seja, o galo. E é muitas vezes, se vocês repararem, há muitas estátuas em que o Marte está na sua pose mais militar possível, com a sua lança, com os seus atributos militares, o seu escudo, mas tem, curiosamente, um galo aos pés, por causa desta história mitológica. Isto só para entenderem que muitas vezes estes fenómenos das metamorfoses é uma maneira de resolver o eterno, quando não é possível dar eterno a todos os seres que pululam na Terra, e os que pululam no Olimpo eram mais comuns, portanto, nem todos podiam ir para o Olimpo, não se esqueçam que os deuses representam as sociedades, e, portanto, as sociedades têm os seus eleitos, e, portanto, nem todas vão para o Olimpo, e arranjam, digamos, caixinhas intermédias onde metem os seres que, apesar de tudo, merecem ser considerados nossos companheiros eternos. Isso passa-se com animais, isso passa-se com plantas e isso passa-se com os astros. Aliás, este fenómeno de transformar seres semidivinos ou mesmo que não eram divinos em astros, mereceu na própria antiguidade vários tratados, porque se chama-se catatrismos, e é este fenómeno de transformação de alguns seres que não eram divinos em algo que nos acompanha até hoje. Mas vamos continuar, desculpem este parênteses, e eu regressava à pergunta, que é exatamente de que forma o conhecimento dos mitos se pode tornar um mecanismo de poder. Isto não é novo, não é nada que o homem não tenha sempre feito ao longo da história. Como todos sabemos, as crenças muitas vezes são manipuladas por fatores
ideológicos, por fatores políticos, e as narrativas mitológicas ou religiosas também se vão adaptando aos fenómenos de poder. Pensem um bocadinho na Atena, que é, no fundo, a protetora da cidade de Atenas, e não é por acaso, passa por um período político também da hegemonia da cidade de Atenas. Pensem em fenómenos graves, muito graves e mais recentes. Por exemplo, nós falamos ainda, sem chegar tão depressa à atualidade, pensemos no próprio humanismo, que foi um fenómeno extraordinário do ponto de vista da amplitude que criou na forma de olhar para o homem é o centro do mundo e não tanto a divindade. Portanto, o homem é o centro, o homem é o ator da sua própria vida, mas, no entanto, o humanismo foi, paralelamente, a redescoberta do mundo clássico. Mas, no entanto, se forem a ver, os humanistas e as pessoas do Renascimento que conheciam estas histórias da antiguidade eram uma pequena elite. Portanto, foi de alguma forma uma perpetuação de um poder determinado. Neste caso, dos grandes mecenas, por exemplo, das cidades italianas, que, abrindo por um lado a perspectiva, porque é verdade, ao criar um conceito extraordinário de que o homem está no centro do mundo, mas vão recuperar histórias, narrativas da antiguidade que incorporam nas suas pinturas, nas suas esculturas, nas suas histórias literárias, o nosso próprio Camões, mas, no entanto, se pensarem bem, não deixam de ser histórias que só meia dúzia de pessoas conhece. E, portanto, mesmo apesar de toda essa latitude que cresceu a partir do Renascimento, a mitologia e a própria antiguidade clássica, o conhecê-la continua a ser um fenómeno de elites. Claro está que depois começa devagarinho o processo a abrir-se mais, porque a imprensa, que é mais ou menos paralela no tempo, a imprensa vai criar uma abertura ainda maior. Porquê? Porque mais pessoas conseguem ter contacto, por exemplo, com as narrativas da antiguidade, nomeadamente num livro que foi fundamental para o conhecimento da mitologia no mundo ocidental, que é nada mais, nada menos As Metamorfoses do Ovídio. Este livro, que foi, explodiu, ele não chegou a um século, tinha 11 edições em várias línguas, portanto estou a ver a explosão que não foi dos textos do Ovídio, e ele explodiu pelo mundo fora e criou mais do que isso um aspecto muito interessante, é que muitos destes textos do Ovídio tinham gravuras. Estão a ver esta do Picasso é recente, mas também é dedicado aos textos do Ovídio, às Metamorfoses, exatamente, tal e qual como a primeira tradução das Metamorfoses do Ovídio no século XVI. E claro está que isto criou uma nova dinâmica, não só literária, porque mais pessoas conheceram os textos da antiguidade, mas principalmente iconográfica. Porquê? Porque muitas destas imagens das primeiras gravuras das traduções do Ovídio circularam pela Europa toda. E como é que circulavam? Em cartões. E esses cartões eram vendidos nas grandes feiras europeias e serviam para tudo. E influenciaram tudo. Portugal está cheio dos textos da Metamorfose do Ovídio. Já em fase mais tardia, já lá vamos, mas não deixam de estar. E estão coches, e estão pinturas parietais, e estão azulejos, para não vos dizer na influência também literária que isto teve. E, portanto, estas parece uma coisa simples, mas a imprensa e as traduções do Ovídio, em termos do conhecimento da mitologia e destas narrativas, foi fundamental, porque as narrativas não só se expressaram
literariamente, com a tradução do próprio Ovídio, mas, mais curioso que isso, iconograficamente. E não só, começaram a aparecer, e aí parece sim um regresso à antiguidade, começaram a aparecer novamente expressões de outro tipo que têm a ver com esta latitude. Músicas, representações teatrais, óperas, e que passam a ter estes grandes temas mitológicos como temas em cima da página, digamos assim, como temas de moda. Eu vou pôr os óculos para ver se vejo o PowerPoint. Voltando a perguntar, afinal de contas, o que é isto da mitologia? São histórias antigas, são ferramentas vivas que permitem interpretar ou não, isto são tudo interrogações, o mundo, mantendo a relevância cultural, educativa e emocional. E é verdade ou não que falar da mitologia é também compreender os modos de pensar e narrar que moldam identidades, imaginários, não tenham dúvida, que imaginários moldam, porque as lutas dos heróis continuam a estar na nossa banda desenhada e nos nossos filmes dos grandes heróis. Se vocês virem ou tiverem uma adolescente em fase tardia, como eu tive, bastava ver alguns dos filmes para nos apercebermos como estes grandes heróis continuam presentes na banda desenhada, nos filmes mais variados, no Harry Potter, etc, etc. E outra questão ainda que é muito interessante é o mito não se extinguiu com a racionalidade filosófica, já lá vamos com mais calma, mas pelo contrário adaptou-se, recriou-se. E esta perspectiva sublinha a continuidade entre o pensamento mítico e o pensamento racional na Grécia Antiga. Eu vou-vos dizer, porque fiz, a seguir vou-vos mostrar 2 slides, só para perceberem que este périplo foi muito grande, sem dúvida nenhuma, e exigiu que eu fosse ver filósofos já esquecidos, que já estavam aqui numa gavetinha das memórias, para me aperceber de algo muito interessante. Os primeiros grandes textos mitológicos, os textos homéricos, que é muito interessante, porque são narrativas mitológicas à volta de epopeias, não é? Que grandes epopeias, mas em que as divindades estão sempre presentes, sejam elas contra as atividades que os heróis estão a fazer ou a favor, portanto, ou adjuvantes da Guerra de Troia, por exemplo, as divindades posicionam-se de maneiras diferentes na Guerra de Troia, mas sem dúvida nenhuma que são eles a primeira expressão escrita daquilo que supostamente era uma tradição oral. Esta tradição oral do mito, como das histórias contadas à volta da Molemba, cria-lhe uma coisa que ele nunca perderá, que é a plasticidade. Ou seja, se eu estiver hoje a falar e não estiver só a ler o slide, porque já o perdi, amanhã repito esta mesma intervenção e vou dizê-la de outra forma. Isto é um fator fortíssimo que a oralidade tem. E de tal maneira é forte que nós sentimos, na Ilíada, na Odisseia, ainda reminiscências desta oralidade. E uma das coisas que se sente mais é a repetição, por exemplo, porque a repetição ajudava a fixar os textos, porque era assim que as pessoas os diziam. Diziam em festividades religiosas, mas diziam oralmente até que o senhor Homero, cuja identidade ainda hoje não se conhece bem, nem a autoria se tem a certeza, mas vamos deixar isso para o outro lado, mas fixou esses mitos que eram orais até aí. E depois vêm os hinos homéricos, e depois vem uma quantidade, os Ésquilos, etc, etc, até chegarmos a uma outra
outra questão, que é o posicionamento filosófico perante os mitos. E é muito engraçado como os gregos conseguiam questionar as suas divindades, se calhar com mais coragem que um homem do século XXI questiona Alá, ou questiona Cristo, ou questiona as divindades que sejam. Pensem, eu só vou fazer isto para ver como nós estamos cheios, imbuídos, se calhar ainda mais de preconceitos que os gregos. Pensem no que foi quando foram os Jogos Olímpicos, quando fecharam, que houve aquela cena, se era Baco, se não era Baco, se era um festim, se era um banquete, se era uma orgia, o que é que aquilo era, e a polémica que aquilo criou com a Igreja, que foi uma coisa terrível, de abaixo assassinatos, hoje já está esquecido, mas é um facto que há um ano atrás aquilo era ainda o fenómeno de discussão. E isto porquê? Porque, no fundo, equacionava a questão da divindade, se pensarem bem. Pensem também como é que é questionar Alá em muitas religiões contemporâneas que ainda são pautadas por ortodoxias muito fortes. Mas, no entanto, os gregos, claro que também houve problemas, o Sócrates teve grandes problemas, ao ponto de se ter que suicidar com cicuta, mas se vocês forem ver, já os pré-socráticos tentaram questionar que o fator aglomerador, digamos assim, da vida fosse o mito, ou seja, fosse a divindade, e já os pré-socráticos tentaram encontrar justificações racionais para a origem do mundo, chamadas ar, que é os fatores que aglutinam, digamos, o sentido da vida, fosse ele o éter, fosse ele o ar, fosse ele os números, o que fosse, que eles encontraram, mas já isto era uma forma de questionar. É que há outra forma de encarar o aparecimento do mundo e a constância do mundo que não passa só pela realidade mitológica. Ou seja, passa por outras essências que não são necessariamente as divinas ou as dos mitos que contavam as essências divinas. E chegamos depois ao Platão e vamos ver isso ainda mais acentuado e vamos passar o slide. Vamos passar este, que eu já avancei. Cá está os pré-socráticos, cá está os principais, só para vocês terem uma ideia, porque eu depois isto poderei passar, não vou estar-me a aprender o slide anterior, se faz favor. Álvaro, peço desculpa chamar Álvaro. Sim, faz. Pronto, os princípios racionais, os principais, tentei fazer aqui um apanhado dos principais pré-socráticos que de algum modo tentaram interpretar o mundo de outra forma através de elementos primordiais, ar, que é ao fim e ao cabo, seja com a água, o ar. Pronto, fiz uma listazinha, só como eu digo, eu costumo preparar isto também para se quiserem ter depois em casa. Por exemplo, o Pitágoras, não é? Que defendia que os números são a essência de todas as coisas e da realidade matemática e harmoniosa, mas outros defenderam que era a água, depois outros defenderam que era o ar, enfim, foram variando um pouco os seus princípios de estabilidade do universo. Mas vamos passar à frente, até chegarmos ao Platão. O Platão, que é um malabarista, vou-vos dizer. Ler o Platão com atenção é uma coisa extraordinária, não só na questão da organização social, em que ele fala muito na República, mas é depois nestas artimanhas extraordinárias que ele arranja, por exemplo, à volta do mito. Ele muitas vezes diz, e é ele mesmo a escrever, os mitos são coisas de poetas. Ou seja, não são coisas eurosímias, são histórias de poetas. Mas, curiosamente, ao mesmo tempo, tanto que ele usou vários mitos, a alegoria da caverna é um daqueles que ficou mais conhecido, mas muitas vezes ele utiliza-se dos mitos
de forma alegórica. Ou seja, quando quer contar as histórias, não de uma forma direta, mas alegórica. E então aí sim manipula os mitos e diz que inclusivamente, isto eu vou passar a citar, não compreendes, disse eu, que primeiro ensinamos fábulas às crianças. Ou seja, parecemos nós a dizer, não contamos histórias de fadas às crianças. Pensem lá no que se passa na atualidade. Muitas vezes pensamos que a fase infantil precisa destas fábulas, destas histórias de crianças. Não compreendes, disse eu. Primeiro ensinamos fábulas às crianças. Ora, no conjunto, as fábulas são mentiras, embora contenham algumas verdades. E servimos de fábulas para as crianças antes de as mandarmos para os ginásios. Ou seja, o Platão, que é o princípio da filosofia, não é? Da preponderância da razão face àquilo que seria o pensamento mitológico, não o abandona de todo e, pelo contrário, muitas vezes serve-se dele, porque exatamente esta ideia da alegoria lhe serve muitas vezes o raciocínio. E mais, acha que é um fator de educação. Eu só trouxe este bocadinho, mas na República há imensos exemplos deste tipo, em que ele diz que as crianças, na educação, devem aprender mitos. Porquê? Porque eles ensinam valores, eles têm a ver com a tradição, eles têm a ver com a história e, portanto, são sempre importantes. E mais tarde, lá virá o pensamento filosófico. Portanto, como veem, esta crítica vai ser uma coisa muito presente em toda a antiguidade. Eu dei aqui um salto, mas também porque me pareceu importante tentar passar esta ideia de que há um outro racionalismo que não é necessariamente só o da filosofia grega, mas que já é muito mais tardio e que passa exatamente por alguns purismos romanos, nomeadamente do Quíquero ou Cícero, como quiserem, e que tem uma obra que eu acho que é genial sobre a natureza dos deuses, em que faz um confronto entre várias correntes filosóficas da época, exatamente para debaterem esta questão da natureza dos deuses. E é extraordinário, porque o CITES é por uma religião centrada nas divindades, mas muito à forma tradicional latina. No entanto, ele conhece a tradição toda grega que tinha infiltrado a sociedade romana. E, portanto, o que é que ele faz nesta obra que é genial? Ele tenta falar, por um lado, questionar quem é que merece ser divindade, porque é que fulana é, porque é que fulana Beltrana não é, mas dá-nos informações extraordinárias, por exemplo, sobre algumas divindades. Dá-nos, por exemplo, 5 histórias da Vênus, 6 histórias do Marte, e pelas outras divindades todas, e as várias, faz uma síntese, digamos assim, das várias narrativas mitológicas em torno de uma divindade, sendo que parece que vem quase na filiação platónica, acha que a maioria daquelas histórias são histórias também de poetas. Ou seja, são histórias um bocadinho criativas em torno das divindades. Mas pronto, isto vem até aos nossos dias, eu não vou falar destas correntes todas, até porque não sou de filosofia, apesar de não ter tido outro remédio, senão ir relembrar-me destes senhores todos. Claro que no século XVIII nós vemos o pensamento positivista, que vai tentar, de alguma forma, analisar o mundo através da razão e põe muito de lado esta questão da mitologia, destas histórias, das narrativas mitológicas, mas depois começamos a ver outros filósofos ao longo do século XIX todo e do século XX que repegam na mitologia das formas mais impressionantes que pode haver. Ou seja, há quase tantas leituras filosóficas dos mitos como mitos. Estou a exagerar um bocadinho, mas é verdade. Ou seja, à medida que a história do pensamento
evolui durante todo o século XIX e XX. As grandes correntes filosóficas pegaram sempre nesta questão do mito. E para que é que servia desde o Freud, não é? No século XIX, com a importância destas questões que ele considerava centrais na psicologia humana, até outros mais tarde, Mircea Eliade, todos já ouvimos falar, o Campbell, etc., que tentaram encontrar estruturas comuns às várias religiões para a interpretação dos mitos, até chegar aos estruturalistas, que também avançaram ainda mais nesta necessidade de criar uma estrutura comum para o pensamento, nem que fosse o pensamento mágico ou religioso. Depois houve algumas tentativas que eu gosto muito, ecológicas e holísticas, depois à frente explicarei porque que gosto, até aparecerem outros textos que a mim pessoalmente marcaram muito, que é esta senhora Pantel, que tenta fazer uma abordagem do mito num contexto histórico-social e que tenta falar muito nas práticas religiosas e culturais, até como nós todos conhecemos, o Roland Barthes, o Eco, etc., em que o mito é visto como linguagem e código, até chegar aos pós-modernistas, claro está, que tentam pensar o mito nas perspectivas todas ao mesmo tempo, que nem sempre é fácil de entender, até porque o pós-modernismo é muito complexo em termos de atitude. E um homem que também penso que foi muito marcante para todos nós e que tentou de algum modo exprimir aquilo que do seu ponto de vista eram as funções essenciais do mito. Ele considerava que era importante uma função mística ou metafísica, porque o mito despertava no indivíduo o sentido de assombro perante o mistério da existência, ou seja, nós ficámos fascinados por esta própria ideia do acordar, do existir, e que isto reconciliava, do seu ponto de vista, a própria vida. Ou seja, porquê? Reconciliava-nos com a ideia de sermos finitos. E é verdade que quem é místico ou metafísico, ainda hoje nos nossos dias, apesar de sofrer com a morte, com o luto, etc., tem sempre uma almofada espiritual que a faz acreditar que a finitude não está ali com a morte. E, portanto, o Campbell pensava que tinha esta função, que é de reconciliação com a vida e com a morte, com as condições da vida. Por outro lado, tinha uma função muito importante cosmogónica, porquê? Porque ordenava o cosmos. Vocês imaginem o que é tentar, na antiguidade, explicar quando o texto do Ovídio, nós estamos a falar de 2800 anos antes de nós, e o texto do Ovídio tenta estruturar o mundo a partir de um caos, que é algo que não se consegue muito bem definir, uma massa amorfa, e por ali fora ele faz pela primeira vez uma história dos deuses, a partir do caos, do dia, da noite, dos grandes titãs, das grandes forças da natureza, até chegar finalmente a algo que se aproxima mais daquilo que são os deuses humanos, entre aspas, os deuses do Olimpo. Mais ainda, o Hesíodo propõe um esquema que é extraordinário, que a arqueologia tem alguns pontos de contacto com este esquema, que é o esquema das idades. O Hesíodo propõe 4 idades para a história do homem. E é muito engraçado, porque algumas são comuns àquilo que a arqueologia fala. O bronze, por exemplo, curiosamente, é a idade dos heróis. O ferro é a idade em que nós vivemos. A época áurea seria a época do Cronos, em que nós podemos dizer que era a pré-história. Ou seja, os homens viviam da recoleção e viviam uma época de bom tempo, de bonança, não havia nem demasiado frio, nem demasiado calor,
E, portanto, era uma época, digamos, plena e que vai, portanto, decrescendo do ouro até chegar ao ferro, que somos nós, homens da nossa época. Portanto, isto é uma função cosmogónica de explicação do cosmos e do mundo na sua hierarquia. Depois, ele também apontava para uma função sociológica, que era o mito, servia para preservar normas, valores e práticas, ou seja, o mito também tinha esta componente cultural e ética, e depois uma função psicológica, porque organizava o indivíduo ao longo das várias etapas da sua vida. Eu acho que este homem foi muito interessante, porque apesar de ele tendeu para a criação de padrões universais, de sentido da mitologia, mas, no entanto, é muito interessante como ele mete as várias componentes que, do meu ponto de vista, continuam a ser atuais na análise da mitologia. E vamos. Agora, eu ia-vos só dar para... Já estou passada a hora, não já? Não, está tudo bem, tudo bem. É? É, Não está tudo a dormir? acho que não. Quando estiverem cansados, ponham o dedo no ar. Bom, agora eu queria falar-vos deste aspecto, porque para mim foi dos mais fascinantes, que é a complexidade dos mitos em todas as suas versões, em todas as suas formas de olhar. E isto independentemente, isto é minha, este já é o meu caminho, mas que de facto, se eu não tivesse tido, se não tivesse feito um bocadinho de esforço para fazer esta arqueologia do mito, se calhar também não teria sido capaz de olhar para ele, para o meu próprio caminho, mas é verdade que os mitos são extremamente complexos e servem para ser olhados das mais diferentes formas possíveis. Está aqui o Jorge António, gosta tanto da Medusa como eu, ou mais, mas é verdade que eu trouxe para aqui está ao contrário, porque a Pátria da Lameira Larga tem a Atena do lado esquerdo e tem o Perseu do lado direito, mas não importa, mas tem o essencial que eu queria como símbolos daquilo que é este mito do Perseu e da Medusa e como ele é complexo. Nós, por um lado, temos uma Atena. Nós pensamos na Atena normalmente nos seus aspectos racionalistas. Não se esqueçam que a Atena é dona da oliveira. A oliveira, que era o azeite, era um produto fundamental no Mediterrâneo para o azeite, mas também era para os remédios, para os ungüentos e principalmente para ter luz. E a Atena é a senhora da luz, é a senhora da inteligência, da estratégia. Mas, curiosamente, a Atena tem um escudo. Tem um escudo que é herdado do pai. Este era feito da pele da cabra, a malteia que alimentou o paizinho dela, que é o Zeus. Porquê? Porque muitas vezes os deuses herdam dos pais os seus próprios atributos. E, portanto, a menina, que era a menina querida dos Zeus, tem como um dos atributos o escudo. E ela nasceu armada, todos se devem lembrar, nasceu com a couraça na cabeça, com a lança, e nasceu da cabeça exatamente do pai para representar a inteligência. Mas tem ainda outros atributos muito interessantes, como este ser que nós usávamos na escola primária, todos se lembram. A corujinha, não é? A corujinha, a oliveira. Ora, o que é que acontece com a Atena? A Atena, que era esta mulher soberba, sem dúvida nenhuma, a protetora da cidade de Atenas, a mulher da racionalidade, da estratégia, dos artesãos, ela tinha as qualidades, era ao mesmo tempo muito vingativa, como todas as poderosas. E como todas as poderosas, teve com a Medusa uma situação a Medusa que aqui está,
vocês veem, a cabeça da Medusa, ela teve uma questão muito complexa que tem a ver com uma espécie de rancor, tem uma espécie de castigo, uma espécie de castigo também de vingança feminina. Já lá vamos chegar porquê. Ela vinga-se da Medusa. A Medusa, ao que parece, seria uma bela mulher. Seria uma mulher com caracóis, o que vocês veem em cobras, ela teria em caracóis, lindíssimos, ondulados. Só que parece, imaginem vocês, que a Medusa era tão bela que seduziu o deus dos mares, com quem a Atena já tinha um problema de poder terrível, porque os dois tinham competido, o deus dos mares e a Atena, para ver quem é que protegia a cidade de Atenas. Bom, mas isto fica um bocadinho de lado. O que é um facto é que, veleidade das veleidades, o rei dos mares parece ter violado a pobre Medusa junto ao templo de Atena. Ora, esta criatura poderosa, esta criatura virgem, esta criatura imaculada, digamos assim, nada mais fez do que se vingou e transformou a Medusa, que era bela, neste ser com nada mais, nada menos do que serpentes na cabeça, parece que tinha uma pele escamada, parece que tinha um ar terrífico e principalmente tinha um poder extraordinário, que era tudo a que olhava nos olhos ficava petrificado. Ora, o que é que acontece neste mito e que é muito interessante? É que a Medusa era mortal, ao contrário das três, eram três, as Gornas, e ao contrário das irmãs, ela era mortal. Aparece um jovem herói, lá está as histórias dos heróis, por uma história também muito complexa, que não interessa agora, é muito comprida, um belo dia se oferece para destruir o monstro, este monstro chamado Medusa. Ou seja, a pobre Medusa não só foi fustigada pela Atena, como pelo próprio deus dos mares, foi transformada e ainda por cima vem um herói que se oferece para a matar. Ela petrificava quem olhava para ela. Qualquer ser que se aproximasse dela e que olhasse nos olhos, ficava petrificado. O que é que acontece com o Perseu? O Perseu, para a matar, não a pode olhar diretamente e tem que olhar através de um espelho. Qual é o espelho de que ela se serve? É exatamente o escudo da Atena. Ou seja, ele olha através do escudo da Atena e consegue matar a Medusa sem a petrificar. A história é muito, muito mais comprida do que isto, mas é só para vocês verem como os mitos têm o seu e o seu contrário, que é uma coisa extraordinária. Ou seja, ela é mortal, mas torna-se imortal, e vou-vos dizer de que forma. É porque ela, o herói, oferece a cabeça da Medusa a Atena, imaginem a vingativa, Atena, que a passa a usar no seu escudo. E não estranhem, portanto, que muitas vezes a Atena apareça representada com a Medusa. Isto porquê? Porque passa a ser um poder. Ou seja, o poder foi-lhe subtraído, ela foi morta, mas foi eternizada ao mesmo tempo. Porquê? Porque a partir do momento em que ela é usada em escudos, em monumentos, em edifícios, o contrapoder vira poder. Ou seja, todos os inimigos que olhassem para Atena ficariam petrificados. Todas as pessoas que olharem para, imaginem, um fórum onde está representada a cabeça da Medusa, se forem inimigos, também ficam petrificados. Este símbolo da Medusa acompanha-nos até aos nossos dias. Nos escudos medievais eram usadas,
as medusas exatamente para afugentar o inimigo. Nos nossos dias, a Versailles continua a usar a medusa e todos, tal e o Jorge António sabe bem, do Alexandre usou a medusa que se partiu, os imperadores romanos usaram, e, portanto, o poder dela, que é mortal, ela é uma mortal, ela morre, mas a partir do momento que é usada noutra função, ela passa a ter um poder protetor e um poder de afugentar os inimigos. É o símbolo da Cecília Talmarca a dizer. Eu tenho tanta pena não vos poder ler ao mesmo tempo, mas vou ler no fim, prometo. Mais ainda, outro aspecto muito interessante desta medusa é que a medusa, como muitos monstros, como os tritões, os nossos queridos tritões da Lusitânia, como dizia o Plínio, os nossos tritões também viviam aqui no Ocidente. Ora, a medusa, como era um monstrinho, nada mais, nada menos, de que vivia, imagina o que os escritores da Antiguidade dão como morada às górgonas, que são as três maninhas, foi dada como habitação para além do oceano ilustre, portanto era mesmo o fim do mundo, não se esqueçam que o oceano para eles era o que delimitava, era a água que delimitava o mundo inteiro. Na fronteira com a noite, na morada das Hespérides, estas Hespérides parece que éramos nós, tanto cá que ainda os poetas ainda nos chamam os jardins das Hespérides. O Ocidente era um mundo desconhecido e a medusa vivia aqui para estes lados. Era a região da meia-luz, onde se situava a Béria e o luminoso Ocidente, isto de acordo com os vários escritores. Já mais tarde, o Plínio apontava para a morada das Górgonas, também aqui para este lado, situadas em frente ao promontório chamado Espeu-Ceras, a partir do qual a terra firme começa a dobrar-se até ao ocaso, até ao mar Atlântico, ou seja, aqui para os nossos lados. Nós falamos do Adamastor, não é? Quando os portugueses atravessam e vão no caminho da Índia, que encontram monstros, porque no fundo esta ideia do desconhecido estar pejado de monstros não é nada, ainda hoje. Pensem nas questões políticas agora dos monstros, dos novos monstros, mas eu não posso estar a falar nisso, mas estamos também pejados de medos dos novos monstros, porque muitas vezes é apenas o medo do desconhecido. E a medusa tinha exatamente essa questão de poder viver aqui para os nossos lados. Ora, a Atena já vos falei, não vou voltar a repetir, no fundo ela é a sabedoria, a inteligência, a estratégia, a proteção das cidades, é também o artesanato, é o poder racional e justiça, mas também a vingança. Eu falei-vos da Górgona, não vos vou falar da Aracne, que tinha pensado, por isso é este símbolo que aqui está, é a Aracnezinha, lá em cima que é a aranha, que é outra vingança da Atena. Portanto, a Atena tinha 1000 qualidades, mas 1000 defeitos também. E pronto, isto era só para vos dar alguns exemplos de como eu tenho tentado tratar, e a seguir vou passar muito rapidamente só às atividades que eu proponho que sejam feitas e realizadas em sítios arqueológicos, em museus, em núcleos museológicos, em palácios, e que permitam eu vou-vos dizer os aspectos que saliento mais. Esta plasticidade do mito, que é das coisas mais importantes do meu ponto de vista, é cada autor, cada poeta foi acrescentando sempre ao mito novas versões, novas interpretações até aos nossos dias, e isso vê-se na literatura e isso vê-se na iconografia. Isso por um lado. Por outro lado, a complexidade, porque os mitos admitem a contradição. Vocês já viram que as divindades estão cheias de poderes, subpoderes e contradições dos seus poderes. E, portanto, nestes mitos todos, por exemplo, alertar para uma questão que na antiguidade não fazia sentido pensá-la, mas que é verdade. Não se esqueçam que a pobre Medusa foi violada e foi castigada ainda por cima. Não só foi violada, como depois foi castigada.
A mesma coisa acontece com o Apolo e com a pobre Daphne, que é uma ninfa, que não quer casar, que não quer viver com ninguém, e que o Apolo vai atrás dela, corre atrás dela, e como ela não cede, acaba por ser transformada num loureiro, que é a coroa de louros, que ele depois usa para os grandes heróis, para os imperadores, e diz mesmo, isto diz nas Metamorfoses, o Ovídio, já que não és minha, serás a coroa dos grandes, das figuras, digamos, do Nobel, entre aspas, mas seja nos Jogos Olímpicos, dos imperadores, etc. E, portanto, a mitologia pode-nos permitir analisar o amor, o medo, a posse, a vingança, o poder, a violência, o humano e divino, a morte e a superação, com um aspecto que também dá para muito pensarmos nos nossos dias, mas que marcou muito a sociedade grega, que é a ideia do concurso. Eles passavam a vida em competições, não se esqueçam. E termino com esta, porque senão fica para muito tarde, porque são as musas. Nós também muitas vezes olhamos para as musas, que são estas inspiradoras de todos os poetas ao longo dos tempos, e que é verdade que são as senhoras do conhecimento, são as senhoras da inspiração, não é? Por acaso que se vocês forem desde o Horácio, do Romano Horácio, até muito antes, ao Hesíodo e aos poetas todos, o que acontece é que são as musas que são as inspiradoras. As musas são uma coisa que é extraordinária, elas são filhas da Mnemosine, que é a memória, nada mais que num relacionamento de 9 dias seguidos, isto só mesmo a mitologia, originou 9 musas distintas e elas não são nada mais, nada menos do que as senhoras de todas as artes da época. Da tragédia, da comédia, da poesia lírica e, curiosamente, da astronomia, porque a Urânia é do conhecimento astronómico. Mas eu vou-vos dar um aspecto, porque elas quase sempre são representadas ou assim, em friso, neste caso é lindíssimo este friso, que é do Museu Nacional de Arqueologia, que elas estão conversando com os filósofos. Ou seja, para vocês verem que não há propriamente antítese entre o filósofo e o mito, elas parece que também inspiram filósofos, isto segundo a concepção de alguns, mas vou-vos dar um aspecto que não é nada bondoso das musas. Estão a ver esta coisinha que elas têm na cabeça? Um penacho. Uhum. Estão a ver este penacho? Isto é um símbolo terrível e por isso é que eu falei nas competições. Um certo momento, a Hera, a mulher dos Zeus, que também era perita em arranjar artimanhas, promove um concurso entre as musas e as célebres sirenes, aquelas do Ulisses, que dão origem às sereias, não é? E o que é que acontece? Nesse concurso, quem ganha o concurso de canto são as musas. E vocês imaginem o que é que elas fazem às sirenes, porque as sirenes, antes de serem seres que parecem as nossas sereias de peixe, não é? Metade humano, metade peixe, antes disso elas eram aladas. As sirenes do Ulisses ainda nos são descritas de forma alada, portanto tinham penas. Então imaginem, o máximo do orgulho das musas foi arrancar-lhes as penas e pôr no penacho. Isto que vocês veem aqui é um símbolo de poder. Ou seja, estas lindíssimas criaturas que inspiram poetas, que inspiram até aos nossos dias Camões, Sofia de Melbrain, quem vocês imaginarem que continuam a acompanhar-nos, porque de facto elas eram as detentoras do saber, elas eram as irmãs do Apolo, elas faziam parte do coro do Apolo, dançavam com ele, e é por isso que elas têm a música, têm o canto, têm a tragédia, têm a comédia, têm todas as coisas que vocês possam imaginar, ao mesmo tempo não deixavam de estar no seu tempo, desculpem esta repetição,
e de assumir este aspecto grego que é terrível, e depois os romanos, porque isto é um friso romano, mas que também recuperam, que é esta ideia do concurso. E a mitologia está cheia de concursos, e há alguns deles de fins completamente sinistros. Então, em torno da música, há vários. Eu vou tentar rapidamente terminar para vos deixar dormir. Álvaro, se não se importa só. Pronto, é a mesma coisa que o Baco, que tem uma história que não consigo hoje demorar muito por aqui, mas o Baco é ao mesmo tempo um deus estrangeiro. Não se esqueçam das bacantes do Eurípides, ele não consegue ser aceite pelo rei e tem que dar provas, mais provas, ao ponto também dele ter que cometer, acabar por matar o filho, o próprio rei. Isto por um lado. Por outro lado, ele é efeminado, é muito interessante ver, porque ele tem uma ambiguidade sexual até nos seus amantes. A sua, que ficou mais historicamente conhecida, a sua amante foi a Ariadne, aquela do Minotauro, mas também teve grandes amores masculinos. Por outro lado, faz a viagem dos heróis, porque ele não nasceu totalmente divino, ele é filho de uma humana e de uma divindade, com uma história muito complicada, vai para a barriga da perna do pai, como se devem lembrar, o pai, até à altura da gestação dele está pronto para nascer, guarda-o na barriga. Há uns fenómenos terríveis de competição entre os ciúmes da Hera, mulher oficial, era a mulher oficial do pai dos deuses, com quem estava em permanente conflito, dada os muitos amores que tinha o Zeus Júpiter, entre os romanos. Portanto, ela vivia numa situação sempre conflituosa com ele e vingava-se sempre das mulheres. E esta desgraçada, como era humana, teve um fim extremamente triste e por isso morreu, e por isso o Baco foi retirado e foi metido na perna do pai. Mas, não contente com isto, ele continua uma longa caminhada até a Índia, não é, Jorge António? Foi parar até, é o chamado triunfo indiano do Baco, que é quando ele finalmente vem da Índia, e aí sim já cumpriu o seu papel, não direi cristianizador, porque não era cristão, mas, curiosamente, ele levava uma missão do pai, que era chegar à Índia e converter os indianos à religião pagã. Parece mentira, não é? Agora façam só um salto. Se lembrarem do Camões, o Baco, no princípio, no Concílio dos Deuses, é contra a chegada dos portugueses à Índia. E sabem porquê? Porque ele não queria, ele estava enciumado. Quem eram estes portugueses, estes parvos que agora querem chegar por mar à Índia, quando eu já lá cheguei por terra? E mais, eu vim de lá conquistador, eu consegui combater e trazer da Índia, ele veio glorioso, e a partir daí o Baco é representado já com um estatuto divinizado quase, e vem com as bacantes, com os sátiros, ou seja, aquilo que as grandes divindades tinham, que eram os seus séquitos. E só vou mostrar mais 2 slides e perdoem-me com o tempo. E de que forma é que eu me proponho partilhar? E assim, partilhar não implica baixar o nível, implica simplesmente saber transmitir, que essa é a preocupação que acho que nós devemos ter, é passar o que aprendemos, o que estudamos, o que lemos, é testemunhar de algum modo, nem que seja as nossas perguntas, e de que esta é a minha proposta, ao fim e ao cabo, de trabalho destes anos, que é criar percursos que sejam temáticos em torno da mitologia, mas que impliquem atividades de
análise iconográfica dos atributos dos deuses nas várias épocas. Isto, por exemplo, é o mesmo mito exatamente em 3 espaços diferentes. Isto é a Pátria da Lameira Larga, isto é uma representação do mesmo mito no Palácio de Belém, isto é a nossa querida Medusa, que num escudo medieval, já moderno, aliás, com a representação da Medusa, e fazer uma caminhada entre museus com vários... Oh, Alberto, peço desculpa, Álvaro, eu agora estava a passar aqui sozinha. É o Álvaro. Sim, Só para terminar, e pode ser rápido agora. E pronto, porque é importante, porque eu acho que a mitologia é, por excelência, um lugar de comunicação. Não se esqueçam como ela apareceu, foi como um fenómeno de comunicação oral, com música, com danças, com festas, as festas agrícolas, as festas, e devagarinho foram passando à escrita, e portanto, sem dúvida nenhuma, são os locais de comunicação, que é uma coisa fulcral para os museus, mas podem ser, isto agora vou só responder rapidamente ao que perguntava antes, pode a mitologia servir para inserção, é evidente, estas caminhadas à Índia, estas caminhadas às Hespérides, estas voltas ao mundo, a Europa é raptada do Médio Oriente, meus senhores. Isto dá, nos dias de hoje, fatores mais que grandes para reflexão. Portanto, eu acho que sim, pode servir para inserção das várias comunidades que felizmente hoje não é que nos visitam, é que nos acompanham, e depois com vários tipos, percursos temáticos, laboratórios, literatura comparativa, porque é muito interessante ver como é que o mito, por exemplo, é contado por vários autores, ateliês de escrita, pode passar que já não vou demorar mais. Pronto. Também peças de teatro, narrativas, isto é o Concílio dos Deuses, que ainda hoje vi da Flor Bela, muito engraçado, que é o de Mafra, pronto, e que de facto há em vários palácios e todos representados. Isto também é para tentar perceber como é que é este longo caminho e que tipo de atributos é que ao fim e ao cabo tem esta divindade. E vamos terminar, penso eu. Pronto, isto é, no fundo, o trabalho prévio das visitas temáticas, que não são bem visitas guiadas, porque as visitas guiadas às vezes têm um ar de, parece uma aula a correr nas escolas, portanto são coisas um bocadinho distintas. Pretende-se aprofundar e principalmente dar tempo a que depois possam fazer atividades complementares. E vamos passar, isto é outro tipo de coisas que se pode fazer para aprofundar mais o campo, as visitas temáticas, as conferências, os livros, vamos passar à frente e vamos embora. Pronto. E já não, agora fico a ouvir-vos. E desculpem se ultrapassei um bocadinho a hora. não, muito obrigado, Filomena, muito obrigado. Abrimos um pouco espaço agora, temos muita gente aqui presente, chegamos a 27 pessoas, é ótimo, comparado com outras conferências, e abrimos um pequeno espaço para colocar questões à doutora Filomena. Quem quiser colocar uma questão, levanta o braço. Eu não consigo ver toda a gente, mas quem quiser liga o micro e coloca a questão então à nossa conferencista. Eu só para começar um pouco o debate, dar os parabéns por esta longa, mas muito interessante conferência, e mostrar como é que, aquilo que dizia ao princípio, como é que o acesso à mitologia clássica era só de eruditos, não é? E como é que ela passa a ser hoje, toda esta metodologia que tem, e vejo no final da exposição, como é que ela hoje é um fator de divulgação, de conhecimento para todas as pessoas, não é? Como é que ela ajuda as pessoas a dialogar e aquilo que era um espaço de tantos conflitos entre deuses, não é? Pode ser um espaço para o diálogo intercultural e para o diálogo entre eruditos e a cultura erudita e a cultura popular que está nos nossos museus, nos nossos monumentos, não é? De facto,
esta proposta é uma proposta altamente de louvar, acho que é interessantíssimo. Muitas vezes não pensávamos nesse caminho, nessa possibilidade de fazer da mitologia clássica o espaço de conhecimento e de acesso ao universal. A palavra universal aparece aqui muitas vezes ao longo da comunicação e ver como de facto somos todos culturas diversas com preocupações semelhantes, não é? E na mitologia se calhar encontramos a resposta para as mesmas preocupações. Obrigado, Filomena, por esta belíssima comunicação. Agora, abra um pouco para quem queira colocar uma questão. Façam um favor, liguem o micro e qualquer questão, porque eu não consigo ver toda a gente. Está muita gente e eu no meu ecrã não consigo ver toda a gente. A Patrícia Sormém dá os parabéns à Filomena. Muito bem, Patrícia. Vítor, quer começar também a abrir as hostilidades um pouco? Hostilidades. Sim, que ele foi meu professor e eu sei que não era fácil. Meu Deus. Não, nunca hostilidades. O assunto que a Filomena tratou de uma maneira tão diversificada, tão interessante, tão completa, que e ela viu-se mesmo obrigada só a aflorá-lo em vários aspectos, porque senão ficávamos, ou seja, era tema para um curso, na verdade. Mas o que é que eu agora vou dizer? Não vou dizer nada, senão, em primeiro lugar, agradecer bastante, dizer de facto, ou corroborar a ideia de que a passagem, digamos assim, da época mítica ou mitológica do ser humano, muito genericamente falando, à época racional ou filosófica, etc., é uma passagem que não implica de maneira nenhuma uma destruição da época anterior, mas há um aspecto cumulativo, não é? Nós continuamos a precisar de mitos, os mais diversos, e basta dar o exemplo, que é o mais rápido de dar, da psicanálise. Freud, quando escreve os seus livros, não é? Ao inaugurar uma nova ciência, que ele queria ainda que fosse uma ciência, ele utilizou-se precisamente de mitos que ele sabia serem mitos, não é? Moisés e o monoteísmo e variedíssimos outros mitos a que ele faz referência, para tentar, de algum modo, dar uma ideia não histórica, não situada historicamente numa época determinada, mas qualquer coisa que caracteriza o ser humano, não é? E é isso que ainda hoje, de certo modo, sem cair na ideia da existência de uma natureza humana, que é uma concepção ahistórica que eu não acredito e de que não gosto. Mas, apesar de tudo, a ideia fundamental, que é tentar perceber que o espírito humano, o modo como funciona a psique, tem um certo número de continuidades, de permanências, que às vezes em história, mesmo em história das ideias, história das mentalidades, isso não é tão considerado, mas realmente tem essa importância em Freud, não é por qualquer razão que o mito de Édipo, não é central na psicanálise. E claro, foi explicado de uma determinada maneira por Freud e depois foi reformulado completamente, transformado em algo totalmente simbólico e muito complexo, que é impossível abordar, por Jacques Lacan. Mas isto só para dizer que mesmo na obra riquíssima de um dos maiores pensadores contemporâneos, que foi o Jacques Lacan, a mitologia, como quase todas as outras áreas do conhecimento, não é? Está presente. Portanto, nós ainda saímos há muito pouco tempo da pré-história. O pior é se, com as armas de destruição maciça que enfim, existem hoje, e com o ambiente de destruição do ambiente que também nos ameaça, somos uma espécie condenada ao fracasso após alguns milhares de anos de existência, para não falar da nossa substituição por seres pós-humanos, não é? Ou seja, aquilo que preocupa hoje muitas pessoas, que é a inteligência artificial, que não é apenas aquela que ainda hoje nos ajuda, mas aquela que pode mesmo vir a substituir-nos e ultrapassar-nos.
É um tema, são temas extremamente interessantes que davam para debates enormes. De forma que eu quero agradecer também bastante à Filomena a sua exposição, e vê-se que a Filomena estudou aprofundadamente estes problemas, o que é muito gratificante. Obrigado. Eu vou, Ah, vou dar Patrícia. à Patrícia, dar a A palavra à Patrícia parece Patrícia. que quer dizer algo. Muito bem. Boa noite, conseguem-me ouvir bem? Bem, Patrícia. Pronto, ainda bem. Eu tenho uma questão. A professora Filomena estava a falar de mitos e que existem mitos recentes, não é? E eu aqui pergunto-me, por exemplo, as religiões monoteístas, não é? Também terão os seus mitos, correto? Está-me a fazer uma pergunta muito delicada, mas eu acho que tem. Quando isto independentemente da crença de cada um que eu respeito, como tenho que respeitar, não me quero pôr no papel dos seres da antiguidade, nem nada que se pareça, nem acreditar nos mesmos deuses que eles acreditavam, mas é um facto que eles, para divinizar, para lhes darem esses poderes, mesmo os heróis, tinham que criar um conjunto de narrativas que lhes dessem poderes que o comum dos mortais não tinha. Senão não eram heróis, não é? E muito menos teriam a capacidade para se tornar divinos. Ora, se vocês pensarem bem, ainda hoje, nos processos de canonização, uma das coisas que se exige é que haja feitos que não sejam feitos propriamente vulgares para um humano, que Sim. diferenciem esses seres daquilo que é o comum. A Filomena, o professor Vítor, o Jorge António, ou seja, atribuem-se a determinados seres características que nos superam ao comum dos mortais. E pronto, fazem. Só que hoje é de outra forma, não é? Hoje criam-se comitês, como sabem, para avaliar, e depois há um processo que é lento, da canonização, não é assim de repente, não é? Vão averiguar se as histórias são verdade, se não são verdade, e depois, finalmente, lá é o santo canonizado. Ou seja, perdoem-me, como eu digo, porque respeito muito as crenças de cada um, mas de qualquer modo é atribuir a seres que não deixam de ser seres humanos, não é? Porque os santos são seres humanos. É atribuir feitos ou características que ultrapassam o comum dos humanos ao ponto de se lhe ser proposto a canonização e a beatificação. Olha, tenho um gato, peço desculpa. Olha, este também quer ser. Já está a achar que é tempo demais. Peço desculpa. Eu penso que. Sai lá daqui. Eu penso, com todo o respeito, que sim, que ainda há uma necessidade qualquer que o humano tem de atribuir a seres humanos, já nem falo ao divino, não é? Porque o divino já pode ser uma concepção mais abstrata. Agora, os santos são seres humanos que, por um fator qualquer, foram considerados, saindo desta nossa esfera, para merecer a imortalidade. E o que é que eles mereceram? Foram esses feitos, não é? Esses que não são feitos heróicos, mas são feitos de santidade, os milagres, etc, etc, etc. Isto com o devido respeito, porque custa-me sempre falar, parecendo que estamos numa racionalidade absoluta, quando nós todos sabemos que o racional não explica tudo, não é? Portanto, há muitos Sim, sim, aspectos da vida. Pois. e eu faço esta pergunta e sou católica, não é? Mas gosto de saber separar. Mas então não vivo cheio de narrativas. Basta ler o Antigo Testamento com calma e ver que aquilo também são histórias inverosímeis, não é? Ao fim e ao cabo. Sim, sim, sim. E aliás, com muitos pontos de contacto com a mitologia, os dilúvios,
a Sim. noite, o dia, os 7 dias, da noite se fez dia, etc, etc. Isso é outra coisa que é extraordinária em mitologia, é as religiões comparadas, porque depois tudo isto, isso é outro aspecto Uhum. que há bocadinho eu queria falar e que me esqueci, é que nós às vezes olhamos para a mitologia como se fosse uma coisa pura de gregos, não há maior mentira. Não, não Claro. é uma mentira. Ela está pejada de influências egípcias, eh, portanto está cheia, ao ponto do Plutarco, do escritor, está constantemente a referir no Dióniso, que vem do Egito, constantemente. E há características que são uma espécie de vai-vem, não é? Para além Uhum. para além das entidades que entram, como a Ísis, não é? Que depois é cultuada até aqui na Península Ibérica, ou como o Serapis, não é? Que vai mudando o seu nome, mas os atributos são os atributos egípcios, e portanto, quer dizer, o Mitra, que então consegue ainda ser mais extraordinário, que é do mundo da Índia, a atual Índia, e depois entra através dos persas, e depois vem para a Grécia até chegar a Roma, e uma quantidade delas que por isso simplesmente fazem vai-vem. Portanto, nada disto depois acaba por ser puro no sentido de descobertas, que é a própria história que há bocadinho eu estava a falar da Europa, o próprio mito em si é extraordinário, porque fala da Ásia e fala da Europa, como irmãs, até que aparece lá o Zeus transformado no belo touro e que a rapta. Portanto, o próprio mito explica esta vai-vem do Oriente para o Ocidente. E depois há o contrário, há o Baco que vai do Ocidente para o Oriente para depois regressar. Portanto, há constantemente este vai-vem. E quando os mitos falam neste vai-vem, não é porque estejam a inventar, é porque este vai-vem de ideias e de comércio existia efetivamente. Portanto, Uhum. muitas à sua forma também contam realidades, não é? De forma alegórica, metafórica, como queiramos chamar, mas também falam desta comunhão que existe nestes caminhos, que às vezes são um só caminho, e que chegam cá, isso é que é incrível, não é? Nós pensamos como é que divindades que têm origem na zona que atualmente é a Índia, como a Mitra, e vem da Pérsia, depois entra na Grécia, depois entra em Roma e chega à Troia, não é? E chega aqui. E a mesma coisa com a Ísis, como é que nós temos em Panóias um santuário dedicado a Ísis e Serapis. São longas caminhadas, as caminhadas das divindades. E são caminhadas por exemplo, uma das coisas que vale a pena ver com atenção na história do Baco, é que ele, para além destas caminhadas, também conta a história da própria vinha e da videira, que nasce, que morre, que ressuscita, porque o Baco tem uma história enorme, ele é 2 vezes nascido, portanto, ele nasce, ele morre como a vinha, mas é purificador como o vinho e pronto. Está aqui, estão pessoas a despedir, mas não consigo. Digam por mim obrigada também. Por mim obrigada. Portanto, muitos destes mitos são formas de contar, são narrativas do conhecimento, também era o conhecimento da época, que não é o nosso, não é? Ok, mais alguém quer colocar uma questão para a Filomena? Quer fazer a despedida, Vitor? Podemos despedir. Eu gostei muito de ver caras de amigos e de desconhecidos e de. O nosso ecrã é hoje preenchido por uma grande quantidade de pessoas, E, outras que se veem, e e peço desculpa se demorei um bocadinho, não, mas ainda estou muito fresca nesta Não grande importa. caminhada.
Não, Foi deste ótimo. um contributo muito interessante. Muito obrigado. Tenho que agradecer em nome da nossa associação, deste um contributo muito interessante. Muito obrigado. Obrigada eu também por me terem convidado.